No ar, a palavra do tiozinho da barba branca. Apresentação: Bira Leite. Qual a sua razão para viver? O seu propósito de vida, seu Ikigai. Eu sou o tiozinho da barba branca e esse é o podcast Feliz Sem Idade. Mas antes de continuar, dê seu like e inscreva-se em nosso canal, que esse podcast é apresentado também no YouTube. Oscar Niemeyer, o grande arquiteto brasileiro, dizia que a gente veio ao mundo para contar uma história. Ele tinha como propósito o homem, o bem-estar da humanidade. Qual a nossa razão para viver? O que a gente tem para seguir? Os cristãos têm a sua fé, né? Sua fé em Cristo, a natureza da sua obra, da palavra, que eles seguem com fidelidade. No primeiro momento da minha vida, ainda na adolescência, eu tinha como propósito empreender, né? Eu vivia fazendo coisas, eu ainda muito garoto, tinha minhas ideias, fiz meu primeiro livro, fiz a minha primeira barraquinha de venda de fogo de São João, montei um clube, etc e tal. E isso com 11, 12, 13 anos, um período que eu estava começando com essa ideia de criação. Fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, ter uns trocados no bolso, ou para me divertir com os meus amigos. Depois veio a fase que eu comecei a buscar o amor. Para mim o propósito era o casamento, era encontrar uma pessoa com quem eu fosse feliz, formar uma família, e nessa busca eu fui adiante por um bom período de tempo. Mais tarde, eu me encontrei com o meu trabalho. A minha criação cultural, comecei a criar, a fazer minhas canções, a escrever poesia, letrista, gravar disco, empreender com cultura, produzir eventos, shows e criar personagens e fui. Esse era o meu propósito. Depois, tomei como propósito também relacionado ao trabalho a gastronomia. Meu serviço de catering, fui adiante, coisa e tal, e consegui de repente um determinado nome. Mas de repente me vi pegado por um momento da minha vida de que eu comecei a me dar conta que eu estava envelhecendo. E que eu precisava ter uma outra natureza, uma outra forma de viver, uma outra visão de mundo. Eu tinha passado todos esses períodos em busca de sair da pobreza, ali do bairro, de me tornar uma pessoa conhecida, ser um pequeno burguês e tudo. Até que em um determinado momento da minha vida eu conheci a vida da periferia. O subúrbio, os bairros mais afastados da zona sul do Rio de Janeiro. E comecei a ver um modo de vida simples que as pessoas levavam, como elas se divertiam, e como que eu tinha uma série de clichês e de limitações para encarar tudo aquilo com naturalidade. Mais tarde o mundo mudou. A periferia ingressou na Zona Sul e as pessoas começaram a relaxar um pouco mais. Encontraram o que se chama de seu modo fashion de ser.
Eu caminhei com tudo isso e hoje me encontro numa fase da minha vida retirado ao interior, vivendo o meu minimalismo, a minha simplicidade e tentando encontrar uma razão, um propósito para isso. Foi então que eu recorri ao meu passado, à minha experiência de vida, ao meu conhecimento e entrei numa fase bastante de criação, de querer repassar para as pessoas, de querer, de querer ensinar, de querer mostrar caminhos. Mas aos poucos eu fui me dando conta de que isso não era mais necessário. A tecnologia tinha ocupado esse espaço. Nós temos o Google, nós temos as redes sociais, nós temos, de repente, um ser humano que está bastante envolvido com a psicologia, né? Com a vontade de conhecer a si mesmo, de estar integrado com o seu eu. E nesse caminho, né, as religiões, a política enveredaram. Por quê? Porque encontraram ao mesmo tempo o ser humano que está em busca de alguma coisa, desse encontro com algo maior, né? Mas que continua frágil, sensível, vulnerável. Você não tem um homem totalmente pronto para sentir. A minha busca é uma busca por fazer, sentir a mim mesmo. É a busca pelo meu Ikigai. O fazer individual. O fazer com uma postura de construção interior. Porque se você busca, estar fazendo em função de estar dentro de um círculo e de uma obra e tudo, e abandona você vai ter momentos que você vai se sentir triste e pode até vir a padecer de doença, de males da alma, e você vai ter que buscar, né? Vai ter que buscar conforto mais adiante, mas você não se encontrou ainda totalmente. Você não se faz, você não se completa, você não se nutre, você não se alimenta de você. Essa busca, desse propósito interior, de você se ver expressado naquilo que você construiu, né? De você empreender e você de repente amar, de você se socializar para de repente ser feliz, é uma busca do ser humano, não é uma busca em função de se encontrar, de se sentir pleno. Eu, nesse momento da minha vida, eu tive que recorrer lá atrás. Eu fui, durante um período da minha vida, interno em colégio interno. Eu frequentei internatos, né? E como criança e depois como pré-adolescente, eu vivi a solidão. E ali, naqueles momentos, quando você de repente se vê sozinho, você é obrigado a pensar, a refletir, a entender o mundo como sua razão de ser. Você tem que estar vivo e feliz ao mesmo tempo com você mesmo. Você não tem que estar vivo em função de estar junto a um grupo, de você estar junto, de repente, a um projeto, ou se você está junto, de repente, a uma comunidade. Isso tudo faz o homem se sentir alegre, Constrói um determinado sentido para ele, de repente, continuar vivendo um propósito, mas ele não se completa. Para mim, ele só vai se completar a hora que ele se entender enquanto pessoa. Enquanto que ele estiver defronte de todas as suas misérias, as suas mazelas, enquanto ele estiver
distante, sabe? Quando ele passar pelo caos, quando ele for de repente lá em cima e sentir o máximo da alegria, sem precisar recorrer a uma outra força. Por que isso tudo? Porque Deus está dentro de você. E é esse o grande encontro, o teu Deus interior. Se você não se encontra com Ele dentro de você, você não vai conseguir encontrar Ele fora. Deus está dentro de você. E o teu propósito de vida vem dele. Ele te movimentando para você ter a vida, para você fazer a vida, para você se sentir feliz, estar bem com você mesmo, porque você está bem com Deus. E Deus é uma figura que ele sai de fora e vem para dentro do ser humano. Esse ente divino que o ser humano constrói, né? E que muitos colocam em imagem, colocam de repente em rituais, e esse também construir de um ideal, de uma ideologia, de um fazer, sabe? E que coloca isso espelhado no outro politicamente, nada disso tá, sabe? Nada disso é legal. Porque Deus está dentro de você, meu amigo. Se você não encontra esse Deus que está dentro de você e que faz você rever em cada coisa que você fez o teu propósito de vida, naquilo que você construiu, sabe, na tua história, você não está completo, sabe? O homem que não tem uma obra, o homem que não construiu nada nessa vida, o homem que se faz de repente de rock and roll, que se faz de repente de festa, que se faz de repente do supérfluo, que se faz de repente de coisas que não tem nada a ver, do consumo, etc. Tal. Esse ser humano não... Ele está num processo de ilusão grande. Eu não creio que o ser humano deva buscar, veja bem, as pessoas que são felizes assim vão viver felizes assim, vão ter seu encontro, né? Vão continuar acreditando no que estão acreditando, tudo bem. Mas que não se submeta aos males que são da alma, né? Porque se você está feliz, você não se deprime, né? Se você de repente está realizado com a tua fé, você não surta, né? Essa busca, se você não encontra dentro de você, se você não traz Deus para dentro da tua alma, para o teu sentido de vida, e se você não consegue transformar tudo aquilo que você faz numa obra de Deus, né? Porque Ele estando dentro de você, Ele está criando. Não que você seja um semideus, né? Mas você está com Ele te impulsionando, essa força que te leva a viver, sabe? A fazer, a obrar. Não para você ganhar a vida eterna, não para você de repente conseguir um cargo no governo, nada disso. É o teu Ikigai. Você se expressa nele. Quando você olha para alguma coisa que você fez, sabe, aquilo que você amou e construiu, você vê, puxa vida, como que Deus foi bom para mim. Eu tenho um Deus que é bom para mim. Sabe? Esse Deus interior. E essa busca, nessa construção desse teu Ikigai, deve fazer você pensar sobre a tua razão de ser. O que eu estou fazendo nesta vida? Porque se você faz o bem para o outro, tudo bem.
Mas se você não vê o outro crescer e retornar e dizer obrigado, você não fecha o círculo. Eu não tenho essa filosofia de fazer o bem sem olhar para quem. Algumas pessoas dizem, eu não vim ao mundo para buscar gratidão. Eu vim ao mundo para buscar gratidão, sim. Meu Deus manda eu fazer e pede retorno disso. Ele pede que eu faça alguma coisa, que alguém que ouviu uma canção que eu tenha criado diga, puxa vida, eu nasci para ser feliz. Que se recorde de alguma coisa que eu fiz e que diga, poxa, como eu fui feliz naquele período. Como eu fui feliz com aquilo. Quando eu olho para aquilo que você de repente construiu, sabe, eu me sinto bem. A tua relação comigo foi uma relação muito boa. Sabe? Se você não tem de um filho a retribuição de que de repente você foi um pai que não pai, você construiu para mim, eu tenho em mente que isso, sabe? Você não fez. Se você não foi capaz de manter uma relação afetiva com alguém, que esse alguém chegou para você e disse, puxa vida, foi um período legal que a gente passou, né? Lembra disso? Valeu a pena. Se você trabalhou em algum lugar, construiu alguma coisa, e que de repente você passou por aquele lugar e viu, o que valeu aquilo? Eu tive um tempo que eu trabalhei na construção da ponte Rio-Niterói. Quando eu passo por aquela ponte, eu vejo, puxa vida, é minha obra. Está aqui. Eu sabia que eu estava construindo aquilo. Sabe? Quando eu vejo um surto como esse que está acontecendo, coronavírus, e vejo as pessoas de repente buscando cientificamente por uma vacina, etc. E eu me lembro que passei por um surto de vacina contra a meningite, aquela coisa, construir a fábrica, eu digo, puxa vida, Deus, sabe? Deus está dentro de mim, Ele me faz criar, Ele me faz produzir, Ele me faz crescer. Eu tenho que agradecer a esse meu Deus interior, a esse dom que eu recebi dele, a essa capacidade de amar, com todo o respeito que eu tenho aos cristãos, sabe, aos políticos que têm seus mitos, com todo respeito. Enquanto você não souber conviver com você mesmo, Deus não está dentro de você. Enquanto você não gostar da tua casa, Deus não está dentro com você. Enquanto você não gostar da tua cama, Deus, do teu lugar, Deus não está. Da companhia com a qual você vive, não está dentro de você. Há um grande erro nas pessoas em buscarem ajuda externa, em buscarem nessas figuras, né, a sua complementação. Eu posso estar, mas a certeza de que Ele me faz feliz, isso eu tenho. De que Ele está dentro de mim e de tudo aquilo que eu fiz, eu digo, puxa vida, Deus, eu vejo a presença dEle, sabe? O meu contato com a natureza, quando eu olho para a natureza, quando eu olho para o céu, eu olho para a lua, eu olho para... sabe? E vejo, porque eu recebo aquilo e sinto. E tenho uma noção clara de que é obra dEle. Se eu simplesmente olhar e disser, que lindo, admirar a obra de Deus, sem sentir,
Se eu tocar o chão, se eu pisar e não sentir a terra, sabe? Deus não está presente. Eu simplesmente vou estar caminhando. Então, na medida que esse contato, que Deus faça você ter um propósito, sabe? Uma razão de viver, uma obra, um projeto criativo, a complementação de um ciclo de vida de um filho, sabe? De primeiros estudos e depois a formação. Quando chega a formatura, ele chega e entrega o canudo. Obrigado, pai, obrigado, mãe. Aquele ciclo não se completou. Se ele se interrompe, se de repente no meio do caminho não vem isso, sabe? Se isso não vem em vida e vem só após a morte, eu não creio que você de repente construiu um propósito. Porque eu não... Quando a gente, né, quando você tem uma crença da vida eterna, que você acha que você de repente virou um fantasma e que lá de cima você está vendo tudo aquilo que está acontecendo aqui, né? Tipo Ghost, né? Tudo bem, você está vendo, assistindo ali, as pessoas, puxa vida, oh meu Deus do céu, eu fui, né? Mas isso não é o bastante. A gratidão tem que vir aqui e agora. O filho que não é grato em vida, sabe? Posso estar sendo tremendamente injusto com meus filhos, sabe? Com os filhos dos outros, etc. Tal. Mas eu não creio que a pessoa não consiga. Aquilo que você fez, que você tem consciência de que você fez para o outro, que o outro de repente não reconhece, não fecha um ciclo, não é uma obra. Não é uma obra. O que você deixou incompleto não é uma obra. Se você começou a escrever um livro e largou no meio do caminho, não é uma obra, sabe? Eu tenho alguns livros meus que eu escrevi e larguei, não terminei, não foi editado, etc. Tal, mas enquanto apenas poesia, ainda está ali guardado ali, entende? Enquanto o texto está ali guardado, ainda posso até ver que eu... Mas enquanto o livro não é livro. Não fez, não está pronto. Não fechou o ciclo. Então, essa coisa da construção da tua razão para viver, do teu propósito, existem coisas que você constrói, né? E fez e pronto, deixou do lado, largou, né? Muito rapidamente. Mas tem outras que você de repente faz e que são feitas com madeira boa, com pedra, sabe, areia. Não são feitas só de palha seca. Então a construção do Ikigai, sabe, essa construção de um propósito, a construção de uma razão de viver, se não for movida por esse Deus que você traz dentro de você e que mostra a razão, que consegue te mostrar a razão de que você de repente se encontrou, nada, meu amigo, nada, nada, nada. E aos poucos, nesses ciclos de vidas que a gente vai vivendo, a gente muito se arrepende, né? Porque a gente vê que a gente não agradeceu a fulano, a ciclano, sabe? Tão bom se ele estivesse aqui para mim dizer para ele obrigado, sabe? O quanto que eu teria feito bem a esse outro se eu tivesse feito isso. Mostrado a ele que o que ele fez por mim foi o melhor que ele fez. E eu sou extremamente agradecido àquilo que ele fez por mim. Mesmo que ele diga, poxa, não se importa não, deixa pra lá, que é isso. Eu não vi o mundo para buscar gratidão, mas você tem, de repente, a consciência de que você, de repente, deve a ele a complementação dessa obra. É uma falta que eu sinto, né?
desse não fechamento com o ciclo. Mas não me angustio com ele. Por quê? Porque eu estou em constante produção de coisas. Deus me faz acordar cada dia, sabe? E agradecer no final do dia tudo aquilo que eu fiz naquele dia. Ele me levanta e ele me faz dormir. Ele me mostra tudo aquilo que eu fiz. É ele que me conduz. O meu Ikigai não estaria pleno se eu não tivesse Deus em mim. Então, essa realização, né, a sua razão para viver, aí volto de repente ao arquiteto, né, ao Niemeyer, a gente vem ao mundo para construir uma história, para contar essa história, e não é uma história para ser lida por alguém, é uma história para você ver que você fez aquela história. Ele era arquiteto, e tinha coisa palpável, né? Lá, aquele palácio na França, o outro lá na Líbia, sei lá o quê, Brasília, né? Tudo bem, você vai me dizer, mas ele era um materialista, né? Ele não acreditava em Deus, etc e tal. Mas eu tenho certeza de que Deus estava dentro dele. Quem movimentava ele era Deus. Ele tinha um Deus interior. Porque ninguém recebe o dom, sabe, essa graça da criação, da realização, da percepção do outro, se não for uma coisa de Deus. Quem não consegue perceber a dor do outro, não tem Deus em si. Se você não consegue produzir um carinho, você não tem Deus em si. E esse carinho vem com agradecimento, com um olhar, sabe, se completa o círculo. Hoje a gente está tendo uma crise, né? O coronavírus. Esses médicos estão aí, essa batalha total, né? Quando eles conseguem de repente salvar alguém, Deus, meu Deus interior. Uns vão orar, vão chegar, vão lá para aquele quartinhozinho, né? E vão fazer uma oração. Obrigado, meu Deus, etc. Mas na medida que ele já está implantado em você, você não precisa disso. Obrigado, meu Deus. Pronto. Ele está ali. Se comunicou com ele está aqui em você. Ele é a força, é o teu dom, sabe? É aquele que te faz movimentar. Essa busca pelo Ikigai, pela razão de viver, por esse encontro, é coisa de Deus. E se não se fecha o ciclo, você não tem uma complementação. Aquilo que você não recebeu, você até tem uma consciência de que eu fiz, mas se o outro de repente não entende isso, você não comprou nada. O que você fez? Você não fez piscironga, entendeu? Se o outro não te agradeceu, o que você fez? Nada. Se o outro só apenas lamenta, mas você de repente quando você não me deu a marmita que eu queria, você me tirou o emprego, você tem a consciência da realização. Mas aquilo, sabe, não gerou em você. Você realizou, mas você não fechou o ciclo. Sabe? Você não construiu o teu Ikigai, o teu propósito de vida. Eu sou o tiozinho da Barba Branca e esse é o podcast Felicidade. Continue curtindo as páginas do tiozinho no Facebook, no Instagram e na Líder. E também vendo o nosso canal no YouTube. Um abraço para todos, tchau.
Você ouviu o podcast Feliz Sem Idade. Até a próxima! No ar.